Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar nesse vídeo um pouco sobre contratos, votos, promessas, pactos, juramentos. Uma das coisas que a terapia multidimensional cura nas sessões, trata nas sessões, são justamente os contratos. E ela faz de uma forma bem leve, como se fosse um cancelamento, uma limpeza desses contratos. Quando a gente fala de cancelar ou limpar contratos, nós estamos falando sobre o livre-arbítrio, a lei do livre-arbítrio. Com isso, nós estamos criando e harmonizando as nossas vidas hoje, da nossa forma, no nosso dia a dia. A gente vai alinhar essa questão, a questão dos votos, das promessas, dos contratos, por exemplo. Ou seja, eu estou fazendo as minhas escolhas sem que esses contratos interfiram na minha vida. É disso que se trata o livre-arbítrio. Então, a partir de hoje, por exemplo, eu decido que se eu tiver algum tipo de voto, algum tipo de promessa, que essa promessa se encerre. E eu estou dentro da lei do livre-arbítrio. Então, isso... Quando acontece isso, quando a gente identifica e acontece, faz com que as coisas sejam canceladas, com que os contratos sejam cancelados e assim a nossa vida flui com mais facilidade, com mais leveza. Com os cancelamentos de contratos, conseguimos que a nossa vida, como eu já tinha falado, siga de uma forma mais leve, com fluxo, com fluidez, sem pressão, sem que você tenha a sensação de que alguma coisa está acontecendo e está errado. Para quem ainda não sabe, contrato são promessas que foram feitas, votos, como por exemplo, voto de pobreza, voto de castidade, votos religiosos, pactos, juramentos, como por exemplo, juramentos de amor eterno. E imagina só, tudo que eu citei aqui em cima, sejam como se eles fossem sinônimos da palavra contrato. Então, quando eu digo assim, contrato, eu estou dizendo tudo em relação à promessa, a pacto, enfim, a todo esse pacote de coisas que acontece durante a nossa vida. Perfeito? Então vamos lá, eu vou passar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse lance de contrato. Então vamos imaginar que estamos em um relacionamento tranquilo, um relacionamento feliz, e a gente já está preparando o nosso noivado, já estamos fazendo planos para um casamento, planos para constituir uma família, e o relacionamento está maravilhoso, ele tem muito amor, está tranquilo, a gente já está fazendo aí os projetos para os filhos, para quando que vamos ter filhos ou não, quantos filhos nós vamos ter, enfim, um relacionamento que está constituído, um relacionamento que está funcionando, que está fluindo, e de repente acontece um fato nesse meio do caminho e a gente acaba descobrindo uma traição. A gente acaba descobrindo que tudo que aconteceu, tudo que estava acontecendo se perdeu. E por um instante, quando a gente descobre isso, que se perdeu, que a gente perde um grande amor, que nada era do que estava acontecendo, enfim, tudo que estava acontecendo não era como a gente imaginava. Nesse momento, acontecem e passam duas coisas pela nossa cabeça. Primeiro, o momento é um momento de raiva, e de ódio, de ataque e tudo mais. E depois, logo por consequência, vem a tristeza, da perda, a tristeza de toda a situação que aconteceu. E isso acontece com intensidade, não é uma coisa que a gente simplesmente fala. Ela tem uma energia, ela tem uma intensidade.
nesse momento, a gente decreta a nossa raiva, decreta a nossa tristeza em cima daquela situação. E é muito forte isso, né? E nesse momento, você para tudo e diz o seguinte: eu nunca mais vou namorar. Ou então, eu nunca mais vou me casar. Né? Você faz esse decreto. Você, naquele momento de raiva, você faz aquele juramento, né? aquele pacto, aquela promessa. Você faz aquilo. E aquilo é extremamente forte. Aquilo é carregado de muitas e muitas emoções. Né? De altos níveis de energia. Né? Mesmo sendo negativa, digamos assim. Né? Então essas palavras, elas que você disse, né, que você expressou, que você disse, que saiu da sua boca, mesmo que saia da sua boca ou mesmo que saia do seu coração, elas foram registradas pelo universo. O universo acatou aquele decreto, ele acatou aquela ordem, né, que você deu, que você passou. E a partir daí, para o universo, foi criado como se... Foi criado um contrato, né? Você fez um contrato, você fez uma relação, você fez uma promessa, você fez um pacto, você fez um juramento, né? Então aquilo foi constituído. Então, sem você perceber, os dias se passam, a vida continua, só que você acaba... de uma certa forma, sentindo que mesmo que você tenha esquecido aquela relação, né, que não foi bem, que acabou de uma forma que você não queria, enfim, mesmo que você tenha esquecido aquela situação, gente, a gente está falando de relação, mas isso pode ter acontecido em vários outros níveis, como em várias outras questões na nossa vida, tá? Mas como eu estou dando aqui como exemplo para vocês uma relação para a gente, né, visualizar, né, constituir uma história para a gente poder entender melhor como funciona. Mas esse contrato, essa promessa pode ter acontecido em várias outras situações na nossa vida. Então o que acontece? Mesmo que a gente esqueça, né, que nós fizemos esse contrato, você passa aí, como no exemplo, a ter dificuldade para namorar, ter dificuldade para se relacionar, né? Ter dificuldade para ter algum tipo de envolvimento com outra pessoa, né? E aí, por um motivo ou outro, você acaba até se interessando por alguém, por uma pessoa ou outra, mas alguma coisa sempre acontece, alguma coisa sempre dá errado, você acaba não conseguindo seguir a vida, ter um novo relacionamento. Aquilo passa como se você tivesse bloqueada, né? Bloqueado. Aí você para, poxa, por que tá tudo tão errado? Eu não consigo... Depois que fulano ou fulana me deixou, me traiu, eu nunca mais consegui seguir, minha vida parece que está parada. Enfim, você, de certa forma, acaba culpando as outras pessoas, né, que por não estar conseguindo ter a sua nova relação, não estar conseguindo continuar a sua vida com leveza, né, com amorosidade, conquistar de novo um grande amor, enfim. Mas você se esquece de uma coisa só, que essa situação toda, né, essa situação do contrato, né, do negar, não quero nunca mais namorar, né, não quero nunca mais me casar, esse contrato, essa situação foi criada e foi feita por você mesmo, né? Foi uma escolha sua. Você escolheu em um período da sua vida que aconteça isso. E isso foi feito a partir do seu livre-arbítrio. Ninguém colocou na sua cabeça isso. Você decidiu isso. Lá atrás, quando você se decepcionou com aquele relacionamento,
você mesmo decretou que não queria mais namorar, que não queria mais se casar. E mesmo que você não se lembre desse fato, desse pedido, desse contrato, ele foi feito. E o universo registrou isso. E isso é simplesmente assim que acontece. Você registrou, você fez um contrato, o universo entendeu, o universo acatou, e é simples assim. Percebe? Como as palavras, e quando a gente decreta alguma coisa, quando a gente faz uma promessa, quando a gente faz uma questão de intenção, mesmo que seja, vamos pensar um pouco aqui, mesmo que seja por um lado positivo, depois eu posso dar até um outro exemplo para vocês, mesmo que seja por um lado positivo, a gente está decretando, né, está constituindo um contrato, e isso acontece. O universo acata e isso passa a fazer parte da sua vida. Enquanto você não cancelar ou limpar esse contrato, essa promessa, ele vai se mantendo, né? Ele vai se mantendo durante a sua vida. E então as escolhas e as limitações, né, que acontecem na nossa vida é simplesmente nós que fazemos, né? Nós que colocamos na nossa vida essas limitações. Mesmo que você não acredite nisso, é assim que é constituída, que é criada a nossa vida. Tudo isso depende das nossas escolhas. Então, só que para isso, né, para essas situações de contratos e tudo mais, a gente tem uma ótima notícia, né, para te dar. Não são difíceis de cancelar ou limpar os contratos. Porém, esses contratos não necessariamente aconteceram somente nessa vida, por exemplo. Vamos colocar assim para vocês entenderem. Lá atrás, em outra vida, eu fui apaixonado por uma pessoa, né? Vamos voltar nessa história, na mesma história, para a gente entender. E essa pessoa me traiu, e lá atrás, há 2, 3 vidas atrás, eu disse assim, eu nunca mais vou namorar. E nessa vida hoje, nós temos dificuldade em namorar, em casar, temos dificuldade em relacionamento, temos dificuldade em encontrar um parceiro, quando nós encontramos, nós somos traídos, né? Enfim, acontecem essas coisas. Aí você fala para mim, poxa, Espartaco, mas e o que isso tem a ver? Não é nessa vida, né? Mas eu não lembro disso, eu não fiz isso, eu nunca fui assim, eu não sou assim. Sim, concordo, mas esse contrato foi feito lá atrás, né? E esse contrato, enquanto a gente não cancela ele vai continuar se repetindo vida após vida, né? Independente se o contrato foi feito nessa vida ou em outras vidas. Ele vai se repetir, ele vai se manter até que a gente cancele, limpe esse contrato. Percebe como isso funciona? Até em outras existências se segue esses contratos. Até que nós cancelamos eles vão nos acompanhar vida após vida, existência após existência, e às vezes sem que a gente saiba. E até que eles sejam cancelados, né? Na terapia multidimensional, nós temos as ferramentas, né, para que sejam cancelados esses contratos, esses votos, essas promessas, pactos, juramentos que nós fizemos tanto nessa vida como em outras vidas, como em outros universos. Se você tiver o interesse de fazer cancelamento desses contratos, é só clicar no link que está aqui no meu perfil, ou aqui nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Até mais. Arro!